Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá! Estamos aqui para o primeiro episódio da 5ª temporada desse podcast. Estamos de volta em 2024, depois de um ano em 2023, mais especificamente um segundo semestre de vários episódios muito especiais, uma temporada em que muitas amigas compartilharam de muitas formas sobre o tema Não Siga o Seu Coração. Eu já começo falando isso porque você pode voltar, já que está chegando agora, enfim, e ouvir os episódios que vieram antes, mas estamos aqui para uma nova temporada. Essa é a 5ª temporada com temas diversos e início de ano. Um tema bem propício para este início de ano me ocorreu que seria rotina. Você que está nos ouvindo, e eu já informo aqui que tem uma convidada, ainda que as pessoas sabem, né? Porque estão vendo na capa desse episódio. Eu sempre falo isso, mas a gente está aqui gravando nesse dia, então a gente fica imaginando como será o dia que esse episódio for ao ar. Mas achei que seria muito propício falarmos sobre rotina, falarmos sobre a importância de olharmos para os nossos dias de forma organizada, mas também de forma submissa à vontade de Deus. Eu tenho certeza que você que nos ouve, sendo homem ou sendo mulher, de alguma forma aí tem diante dos seus dias a necessidade de se planejar ou até mesmo de corrigir algumas coisas. A vida acontece nesse chão que a gente pisa, eu sempre digo, entre este e aquele dia, e faz-se necessário meditarmos, refletirmos, respondermos ao que o Evangelho nos chama sobre como viver. Esse é um processo da nossa vida, né? Uma vez que estamos em Cristo, nós somos chamados a sermos santificados. Ele nos santifica, né? Pela obra do Espírito Santo em nós, por meio da palavra. E nós precisamos responder a isso. Há tantas formas de responder a isso, mas eu acredito que esse podcast falando sobre dia a dia, sobre vida cristã no cotidiano, a rotina é um tema central. E uma rotina que seja alinhada com os propósitos que o Senhor tem, né? De edificarmos uns aos outros, de sermos bênção na nossa família, nos nossos relacionamentos, seja então dentro de casa, seja fora, seja na comunhão da igreja, seja entre amigos, enfim, trabalho, tantos ambientes em que temos vivido, em todos eles somos chamados a glorificar ao Senhor. Enfim, mas trago aqui uma convidada que já participou deste podcast no semestre passado. E no episódio que ela participou, eu apresentei contando um pouco da nossa história. Mas aqui, agora, antes de gravar, a gente pôde relembrar de novo, assim, como é especial a participação dela. Eu tinha dito da primeira vez que ela participou que seria a primeira de muitas, e estamos aqui. Comprovando. Exatamente. É real. Você até disse que se você não gostasse, eu não ia voltar e eu ia ter que explicar, né? Então o sinal é que gostou. Vamos lá. Mas, apenas reprisando, eu não vou contar detalhes como eu já fiz no outro episódio, depois vocês vão sabendo quem é, vocês podem voltar lá e ouvir no que ela participou. Mas é muito especial porque a gente se conheceu por causa do podcast. Ela ouviu um episódio do outro lado do mundo, no Oriente Médio, e então me mandou uma mensagem. E resumindo muito, ela se tornou amiga da minha vida, né? Uma grande amiga, assim, que tem sido resposta do Senhor para mim. E assim, resposta de muitas formas, inclusive nesse assunto, sobre rotina, sobre o nosso coração lutando no dia a dia para cumprir aquilo que o Senhor nos chama, ao mesmo tempo que se submeter ao que Ele tem também moldado no nosso coração, nos sims, nos nãos, nas lutas mesmo que nós temos talvez com a procrastinação, com a preguiça, com o desânimo, ou por outro lado, em outro extremo, né, com uma agenda hiperlotada,
com esse desejo de controle, por querer ter todas as tarefas que a gente determinou cumpridas. Todas elas são importantes, mas muitas vezes lidamos com imprevistos, enfim. Eu não vou adiantar o assunto porque eu estava apresentando ela, mas estava dizendo exatamente de tantas formas o como o nosso compartilhar como amigas tem me edificado também nesse assunto da rotina, muito. Eu estou aqui com uma amiga que me ensina demais e que eu admiro profundamente. E você não fica surpresa com isso, porque você sabe. Então é isso. Eu trago aqui minha amiga, mas trago aqui também alguém que pode te abençoar muito. E por isso que eu divido ela. Não treme. É isso. Seja bem-vinda mais uma vez, Larissa Martorelli. Muito obrigada, gente. Que apresentação. Que coisa Você legal. achou? Você gostou? Gostei, olha. Foi super sincera, você sabe. É um privilégio estar aqui com você de novo. É mesmo. Seguindo, compartilhando que já estamos durante o dia, né? A gente já tá juntas aqui, agora já estamos caminhando pro final da tarde. Exato. Mas desde cedo. Compartilhando Muito, uma muito. benção. Que alegria. É uma bênção, É né? uma benção. Amizades assim que edificam tanto, que a gente pode compartilhar o coração. Sim, esse compartilhar, essa troca, né? Os confrontos necessários. E, Sim. enfim, orem por amigas. Orem por amigas, porque o Senhor responde. E eu estou aqui diante de uma resposta do Senhor para mim, sem sombra de dúvidas. Lívia Chuminski, uma bênção não só para mim, mas tenho certeza que você é amiga de mulheres que você nem imagina o quanto, né? Sim. Chegou até mim do outro lado do mundo Verdade. e continua sendo isso, né? Verdade. É um Que recurso. bênção. Eu até te incentivo, você que está ouvindo esse episódio. Eu sei que muita gente faz isso, mas envia para alguém que de repente Sim. você sabe que precisa ouvir. Eu aquilo. recebi por causa de uma amiga. Verdade. Foi uma amiga que me enviou, não Verdade. fazia ideia, né? E que bom. Fez tanta diferença na minha vida, foi uma bênção. E você sabe que foi no início de 2022, quando você me escreveu. E eu tinha, justamente naquele ano, lançado alguns episódios falando sobre rotina. Não exatamente, falando sobre agenda. E você me escreveu também em cima de um desses episódios, né? Eu acho que era... Não vou lembrar agora exatamente. Para corações estressados. Exato, exatamente. Exatamente. Tinha sido uma isso. sequência, assim. Ele não era especificamente sobre rotina, sobre agenda, mas ele seguia uma sequência. E foi muito especial. Então eu fico muito feliz esse ano de voltar nesse assunto. E essa sabe? série foi sensacional também, né? Foi, né? Depois eu vou pôr o link aí para as pessoas também. Sim, voltem e escutem. Muito bom. Lari, enfim, você já foi apresentada no outro episódio, mas assim, só pra gente reprisar. Você é mãe, esposa, antes de tudo. Esposa do Gustavo. Isso. Da outra vez eu demorei super pra falar o nome dele, agora já vamos lá, Já de vai cara. de cara. Resolvendo. Pastor Gustavo. Pastor Gustavo. Mãe da Flor, da Luz e do José. Membros da Igreja Batista Vida Nova em Indaiatuba. Muito bom. E é isso. Acho que não tem muito mais assim o que me apresentar nesse início. Sim. Mas assim, profissionalmente você atua em alguma área hoje? Profissionalmente, hoje eu atuo justamente dando consultorias de rotinas, mais específico para bebês. Sim. E aí que eu entro, né? Porque a rotina é algo assim necessário para todo ser humano. Sim. E ela é muito pensada por nós a partir de quando nós temos crianças em casa, né? Sim. As pessoas partem da ideia de que, eu tenho um filho, então Precisa ter eu uma penso rotina. sobre a rotina. Eu engravidei, então eu ajusto a minha rotina. Sim. E a verdade é que todos nós temos uma rotina, né? Sim. Organizada ou não, né? Sim. Boa ou Ela não, existe, né? a rotina existe, ela faz parte da vida de todas as pessoas. A questão para nós, quanto cristãos, é trazer esse foco para também glorificar Deus nas nossas vidas, né? Porque é isso que você falou, né? A rotina ela é real para todos, mesmo que ela não seja organizada, porque nós somos seres de hábitos. Sim. Então, todos os dias hábitos bons ou ruins, nós estamos vivendo segundo eles. Né? Eles estão presentes, é isso. E talvez a gente entenda a rotina apenas como quando a gente estabelece algo, né? Sim. Mas naturalmente a gente vive
em cima de uma rotina. Sim. A gente acorda, a gente almoça, a gente, sei lá, vai trabalhar, né? Tem o horário de tomar um banho, dorme. Então, a rotina, sendo intencional ou não, ela acontece. Sim. Pra todo mundo. Não só pra crianças, e enfim. Sim. E você tem alguma definição do que é rotina? Ou é isso mesmo que a gente falou? São atividades que se repetem, necessárias durante os dias, enfim. Exatamente, a rotina é isso, né? A rotina é isso. Existe muito também a ideia de que a rotina é uma coisa cansativa, né? Uma coisa chata. Sim. Ai, caiu na rotina, isso, que coisa tem pesarosa. Esse pano de fundo. Existe essa ideia também. A rotina, na verdade, é uma bênção, né? Sim. Colocar de forma organizada, assim, as nossas atividades, as coisas que nós precisamos cumprir num dia é uma bênção. Sim. É uma bênção. Então, é essa sequência, assim, é o hábito de fazer as coisas do mesmo modo. Sim. Né? A rotina é basicamente isso. E por que você acha, então, por que é necessário a gente pensar intencionalmente numa rotina, pensar nos nossos dias de forma organizada? Porque, assim, existem pessoas que são naturalmente mais organizadas, sim, gostam de rotina. E eu acredito que a maioria das pessoas não é assim. Me parece, não sei você. Se você atrai mais pessoas organizadas. Bom, enfim. Não. É assim, olhando de uma perspectiva de compartilhar mesmo, de perceber. Uma porcentagem maior de pessoas que às vezes nem sabe estabelecer uma rotina. E quero fazer um parênteses aqui. Nós vamos ter 2 episódios sobre esse assunto. Nesse primeiro, nós vamos falar mais sobre os fundamentos bíblicos da cosmovisão cristã, do que nós temos aprendido na caminhada sobre a importância da rotina. E no segundo momento, no segundo episódio, a gente vai falar mais de forma prática, né? Sim, de como estabelecer uma rotina, né? Como estabelecer. Mas é fato que muitas pessoas não têm ideia de como se estabelece uma rotina. Não. Eu não sei exatamente os motivos disso, as pessoas podem dar muitos, mas com certeza isso é uma luta do nosso coração, né? Por que você julga importante ter uma rotina organizada, planejada? Primeiro, partindo da nossa cosmovisão cristã, é justamente pelo fato de que nós precisamos glorificar Deus em tudo que nós fazemos. Sim. Né? Então, nós precisamos partir de um plano de ordem. Um plano que revele Deus no nosso dia a dia, que revele a organização que parte dele, porque Deus é um ser organizado. A gente tem princípios bíblicos, que mais pra frente a gente vai expor aqui, que mostram um Deus lógico, um Deus organizado, né? Então, é importante ter uma rotina, porque a rotina também ela revela muito de como está o nosso coração. Sim. Né? Não tem como fugir desse tema, né? Não tem como. A rotina revela das nossas intenções, sabe? A rotina revela das nossas escolhas. A rotina, muitas vezes, ela é confrontadora e às vezes a gente tá naquele buraco, naquele desânimo, justamente por ter a consciência de que nós poderíamos estar fazendo diferente, mas nós nos rendemos a não cumprimento, né? De atividades com a excelência que a organização, de alguma forma, traz. Então, é fundamental que a rotina ela seja planejada e organizada, primeiro partindo desse pressuposto. A gente vive para a glória de Deus. Então, se tudo que eu preciso fazer, se o meu fim foi ser criado para glorificar a Deus, sem sombra de dúvidas, as minhas atividades no dia a dia, elas precisam apontar para isso. E seja fazendo o que for. Seja fazendo o que for. E você sabe, Lari, que assim, às vezes a gente olha para isso e a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo caído e que fatalmente isso não será fácil. A gente não tá falando de fácil,
de ser fácil, né? Eu me lembro esses dias a gente compartilhando e você falou de um dia você estar orando pelo seu dia. Exato. De que você não tinha disposição nenhuma pra fazer nada, você estava orando. E até a Flor, sua filha, ouviu. Sim, né? E ela falou, mamãe, o Senhor vai te ajudar. Que precioso isso até ela te orando, né? E justamente por isso, assim, a gente pensa, normalmente, assim, a pessoa que está com uma rotina organizada, ela faz isso porque é o natural pra ela. Sim. E você disse bem, o nosso natural é cair. Então, o nosso natural, obviamente, não vai ser a gente partir daquele ponto de que, acordei super feliz, vou fazer aqui um baita de um devocional, agora eu vou lavar a louça, vou trabalhar, vou fazer isso com muita alegria. Não, justamente por isso que a Bíblia traz tantos alertas pra gente no decorrer do dia. E eu trouxe alguns desses alertas justamente para eles serem lembretes, assim, de me empurrarem pro lugar certo, no dia a dia, com a rotina acontecendo, com a casa acontecendo. E eu gosto também da ideia de mostrar para os meus filhos a humanidade da mãe deles. Sim. A necessidade que a mãe deles tem de um salvador. Você sabe que dentro da rotina eu percebo mães extremamente desgastadas, sabe? Sobrecarregadas. Porque muitas vezes elas tiram os filhos das atividades, né? Não inserem os filhos assim dentro do que precisa ser feito na casa, em tudo isso. E a gente perde tanto de ensinar os filhos em direção a isso, em direção ao serviço, em direção a entender que nós não somos dirigidos pelas nossas emoções. Sim. Então, assim, eu estou com preguiça hoje. Tudo Sim. bem, mas eu não vou deixar a preguiça me dominar. E não é que eu simplesmente vou fazer uma oração e num estalar de dedos eu vou ter disposição. Não vai ser isso. É uma luta contra o pecado. Então, mesmo com preguiça, eu vou fazer. Nós não somos regidos pelas nossas emoções. Nós temos um espírito que nos capacita, né, a lidar com a procrastinação, a lidar com a preguiça. Mas dentro disso também tem a nossa ação. E na minha casa esse episódio tem sido assim fundamental, porque os dias que estão sendo muito difíceis, eu procuro orar mesmo em voz alta. Senhor, eu não quero fazer. Sabe? Hoje é um dia difícil pra mim. Eu estou com preguiça. Uso palavras assim mesmo. E quero que as crianças escutem. E eu sei que o seu espírito pode me capacitar a lidar com o dia de hoje, sabe? E eu confio nisso. E porque eu acredito cegamente na suficiência de quem é o Senhor, eu vou fazer. Independente do que eu esteja sentindo. Porque o Espírito Santo, cara, nos capacita a passar por cima das emoções. Né? Elas podem permanecer ali. Mas o nosso agir... Não são elas que governam. E o nosso agir não são respostas a isso. Justamente. Nós precisamos glorificar Deus dentro disso. E eu acho que isso traz a ideia que é muito importante. Parece que tem algumas coisas que nós sabemos, mas que na prática, às vezes elas parecem não ter o sentido na prática, né? Elas não estão ganhando sentido na prática. E é justamente isso que você falou, que mostra que uma rotina que glorifica Deus é justamente o que ela é. Ela não é uma rotina que é estabelecida para me servir. Não. Ela não é uma rotina que é estabelecida para que eu esteja no centro e as coisas se tornem fáceis para mim. Porque a verdade é que essa é a nossa tendência. Pecadora. Porém, o chamado do Senhor para nós é amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O mais próximo de nós está dentro da nossa casa. Então, entendermos que a rotina é sobre servir ao Senhor e uns aos outros também é muito importante, né? Por quê? Porque parte desse princípio, assim, difícil será. É igual Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus nunca iludiu o seu povo dizendo que seria fácil. Não. Jesus nunca disse que não seria uma guerra nos nossos corações. Né? Exatamente. E que justamente porque é difícil e porque justamente é desafiador, que também isso está contribuindo para a transformação dos nossos corações. Por exemplo, morrer para si mesma. Tantas vezes eu escolho fazer aquilo que Deus me chamou a fazer, eu escolho servir, eu escolho obedecer, ao invés de escolher me render às minhas emoções, ou me render, de repente, a minha tendência de falar assim, amanhã eu faço, ou assim, né? A rotina, a gente também tem, acho que, justificativas prontas.
até baseado em comparações, porque eu falei sobre isso, né? Mas para aquela pessoa é mais fácil porque o marido dela, ou porque a casa dela, ou porque os filhos dela, ou porque ela mesma tem um dom para isso. Você sabe que eu percebo muito que mulheres têm essa tendência. Sim, né? Sim. Essa ideia de comparação mesmo. Pra se justificar, né? Pra justificar dentro de um pecado. Ah, mas ela consegue porque ela tem empregada. Ah, mas os filhos dela vão pra escola, os meus estão no homeschool. Então, é mais pesado pra mim, entende? Ah, mas então sempre tem esse a mais. E a Bíblia não nos trata com esse a mais. Sim. A Bíblia nos dá orientações para fazer as coisas com alegria, para remir o tempo, para tudo isso. Então, assim, não é se você tiver uma empregada, não é se os seus filhos forem para a escola, não é se você for organizada naturalmente, não é se, não tem um se, é uma ordem, a gente acata isso, né? A gente se submete a isso. E dentro desse processo de rotina, vale pensar também que se nós partimos de um pressuposto de que nós começamos esse processo sozinhas, a gente já está fadada ao fracasso. Importantíssimo. A gente vai olhar para João 15, eu sou apegada a esse texto, acho que eu falei na última vez, vou falar de novo. Fale sempre. Falo sempre, porque é um lembrete real para mim, de lembrar do porquê que eu preciso de um Salvador. Justamente porque sozinha eu não consigo. Entendeu? Jesus fala ali daquele texto da videira incrível que a gente precisa estar ali agarradinho à videira, e ele segue dizendo: sem mim vocês não podem fazer nada. Então, se nós não partirmos de que nós precisamos de um Salvador até mesmo para organizar o nosso dia, até mesmo para cumprir uma rotina com alegria, com satisfação, sabe? Se a gente não partir disso, nós já estamos fracassados. Já não vai dar certo. Então a gente já entra nessa história da rotina sabendo que a gente não está sozinha. A gente já entra nesse lance de rotina tendo a convicção de que nós vamos falhar na rotina. A rotina não vai sair perfeita, né? Porque nós podemos planejar o dia, nós podemos organizar o dia, mas Provérbios vai nos dizer que quem dá a última palavra é o Senhor. Então quem vai determinar o que vai ser este dia para mim é o Senhor. É o Senhor. Sim. E é tão importante manter isso em perspectiva, né? Porque justamente a gente entende então que a rotina, ela não é, você disse, um esforço pessoal a partir das minhas próprias forças. Não exclui um esforço, tem um esforço. Porém, não parte... Porque eu acho que já fica meio que implícito na nossa cabeça que rotina parte do nosso esforço, simplesmente. Exatamente. E quantas vezes na sua experiência você viu pessoas falando, não, vai dar certo, e daí, porque estavam somente na convicção e não na dependência, quebrar a cara? As mulheres, elas chegam até mim certas de que eu vou resolver o problema delas. Eu fico, querida, nós estamos juntas no barco, então assim, eu sou uma profissional e eu vou conseguir te ajudar a pensar, organizar melhor os seus dias, mas nós já partimos da sua realidade. Então eu não tenho como te dizer acorde tal hora, almoço tal hora, qual é a sua história, como que é a sua vida. Então daí já mostra muito a minha limitação. Entende? Então assim, nisso somos todas farinhas do mesmo saco, dependendo do mesmo Senhor para o cumprimento daquilo que Ele nos chamou a fazer, sabe? A gente tem muitas referências bíblicas do que o Senhor tem nos chamado a fazer. A gente normalmente tem essa ideia de que o Senhor chamou um pastor, o Senhor chamou um missionário, entende? E não, o Senhor me chamou hoje como mãe para lavar o banheiro da minha casa, deixar ele impecável para minha família. E fazer isso com alegria. O Senhor me chamou para fazer isso com alegria, satisfeita nele, sabe? E você me disse uma vez, né? Deus não nos dá tarefas impossíveis. Ele não nos dá. Ele dá tudo o que nós podemos fazer. É claro que dentro desse processo, como você já disse, a gente vai sendo aperfeiçoado em Cristo, né? A gente vai sendo moldado mesmo, cara. Vai sendo moldado o caráter de Jesus em nós. E essa é uma movimentação que eu compartilho com você tantas vezes, o quanto eu acho precioso o Deus do universo, o Deus de todo o universo. Olhar em direção a mim, Larissa, olhar em direção a você, Lívia,
e olha, eu vou trabalhar isso aqui no seu caráter. E vai ser através disso aqui, que não é fácil para você fazer. Vai ser aqui, ó, no seu dia a dia, na vida acontecendo, né? A gente também tem muito essa coisa, às vezes, de menosprezar, né? O trabalho, e não, é grandioso é o trabalho de ciclano, de fulano, eu aqui organizando minha casa, fazendo a vida acontecer no dia a dia, isso não é tão precioso. E Deus nos chamou justamente a isso, né? Nesse chão que a gente pisa, como você sempre diz, né? Nesse dia a dia acontecendo mesmo, a cumprir com alegria. Você sabe que também a rotina revela muito de como nós enxergamos a mordomia que o Senhor nos dá, né? Mordomia é zelo pelas coisas, cuidado com que nós lidamos com as coisas que o Senhor que nos dá. reconhece a providência de Deus. Exatamente. A partir da família, no lar que a gente vive, na providência material do que Ele nos dá pra gente zelar, né? Acho que essa palavra às vezes é vista de uma forma pejorativa, o zelo em si, mas faz parte desse cuidado que é temente a Deus, sabe? Um cuidado temente a Deus. Sem sombra de dúvidas. E a rotina tá dentro disso, sabe? É como eu enxergo a mordomia. Então, cai nisso que nós estávamos falando agora há pouco, sobre a comparação. Então, é aquilo. Ela tem uma empregada. Sem sombra de dúvidas, a que tem a empregada, ela precisa ser uma boa mordoma. Ela precisa administrar bem essa empregada que ela tem em casa. Quantas mulheres não chegam até mim com empregadas, babás, ainda precisando de orientação, entende? Então, assim, a administração do lar, a administração do trabalho que o Senhor confiou a você, a administração, ela compete a você. Você vai fazer na capacidade do Espírito Santo, claro. Ele que nos ajuda, né? A enxergar, a ver várias coisas, mas somos nós que vamos administrar isso. Então, enquanto houver a ideia de que eu posso terceirizar isso, vai haver uma frustração. Porque o Senhor te chama a fazer isso, sabe? O Senhor te chama a lidar com essa situação do dia a dia. Então, é um trabalho seu e não é impossível para você. Então não é, eu não consigo fazer isso. É uma frase assim que não dá para existir na vida de um cristão. Justamente porque nós reconhecemos que nós não conseguimos mesmo. Né? A gente não faz pelas nossas próprias forças. A gente não faz pelas nossas próprias forças. Então, se eu tô dizendo eu não consigo, eu tô pisando já no Espírito Santo. Ele não é capaz, ele não é suficiente para me dirigir nisso aqui que eu preciso fazer. E é muito grave, né? Mostra muito do que o nosso olhar tem sido, mostra muito de como está o nosso olhar, né? Em direção ao Senhor. E é bom também, porque esses pontos nos ajudam a ajustar isso. Por que nós precisamos de um Salvador? Por que nós precisamos estar apegados a essa videira, né? E você vê então como esse assunto, ele está... O assunto da rotina em si, né? Que é o que a gente chama de onde a vida está acontecendo. Ele está muito ligado mesmo a esse moldar do Senhor, ao caráter de Jesus, porque expõe o nosso coração, expõe os nossos desejos, né? E ao mesmo tempo, é justamente um dia a dia onde Deus está nos chamando a responder pela fé. Porque é isso, eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo até aqui, talvez a grande maioria entenda perfeitamente isso que a gente está compartilhando e saiba até, a gente vai falar sobre os princípios bíblicos também, mas o fato é esse, né? A gente muitas vezes está proclamando uma fé que nós não lançamos mão, que nós não experimentamos, não vivemos. Exato. Entendendo que, Paulo disse, né, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E é dentro dessa fé que cabe justamente essa dependência de entender que se Deus nos chama para vivermos dentro de uma rotina organizada que glorifique a Ele, e isso implica sofrimento até. Isso implica morrer para si mesmo, isso implica irmos contra o nosso próprio coração enganoso. Isso implica fazermos escolhas que não nos agradam, mas que servem o nosso lar, que servem uns aos outros e que glorifica a Deus. Então nós estamos falando da fé cristã. Nós estamos falando da fé cristã na prática. Do dia a dia. Exato. Então isso não é feito, primeiro, a gente disse até aqui, pelas nossas próprias forças,
é feito em dependência, é feito em testemunho. Exatamente. Você falou, né, sobre a gente deixar claro para os nossos filhos, inclusive, né, aqueles que têm filhos, aquelas que têm filhos, que é uma verdade da palavra. O trabalho, e a rotina implica isso, o trabalho, é difícil, é penoso, cansa. Cansa. Então, é claro que também a rotina vislumbra o descanso, é tão importante, a gente vai falar sobre os extremos no final, mas quanto justamente atender a vontade do Senhor para nós dentro de uma rotina, cumpre também propósitos de testemunhar quem é o nosso Deus. Exatamente. E como a gente vai perder essa oportunidade? Talvez a gente esteja perdendo essa oportunidade por justamente se acomodar no fato de que não somos boas em rotina, no fato de que temos desafios no nosso coração, ou, enfim, a gente já falou sobre as comparações, milhares de justificativas, mas entender o fundamento disso. Entender que a gente tem negligenciado aquilo que nos chama a obedecer ao Senhor, mas também testemunhar de que a fé que nós proclamamos, crer, ela é verdadeira, ela é experimentada, né? Eu gosto muito do Salmo quando ele fala: provai e vede que o Senhor é bom. E muitas vezes nós imaginamos que isso vai ser provado, assim, quando uma situação de alívio, deu tudo certo. Sim. Mas a proposta é justamente que o Senhor anda conosco, nesse dia a dia, que muitas e muitas, muitas vezes, pelo menos pra mim, eu sei que pra você também, é muito desafiador. É muito desafiador e assim, através desse dia a dia que também a gente consegue experimentar aquilo que a gente tem conversado bastante, que é a abundância que Jesus proporciona pra gente, que a fé cristã nos dá, porque a partir dele nós podemos enxergar. A partir dele a gente consegue recomeçar, retomar, mudar, pôr um novo hábito, e a partir dele nós temos igreja, nós temos amigos, nós temos a possibilidade de gente para caminhar junto, sabe? Olha, isso aqui é pesado para mim, mas eu tenho ali aquela irmã em Cristo que já passou por esse processo, então ela pode aqui vir, me dar a mão, me ajudar, olha, faz assim, faz assado. Essa troca também é uma bênção, e é esse testemunhar. Olha, já foi difícil pra mim aqui. Passou. Eu vejo muito quando mães mais velhas assim conversam, né? Você mesmo me falando, Lari, vai passar, você vai sentir saudades. E tá nesse compartilhar, tá nessa troca, que é voltada também pro dia a dia, não tem jeito ali. É possível, né? Não é nós, mulheres. A gente gosta de sentar num grupinho que, tô cansada. Vai desabafar. Então, né? E um show de autocomiseração. Um terror. Não glorifica Deus em nada, não testemunha em nada, não se ajuda em absolutamente nada. Não ergue a irmã em Cristo em absolutamente nada, sabe? Sem sombra de dúvidas, não é isso que o Senhor espera de nós. Não é. Como igreja, como suporte em amor, não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas vamos lá, sabe? É possível. A gente acolhe e encoraja. A gente acolhe e encoraja. Eu tava esse tempo atrás, fim de semestre, arrastando, faço homeschool, pra quem não sabe, arrastando aqui a aula com a minha mais velha. E teve um dia que ela olhou pra mim e falou assim: mamãe, eu não quero fazer. Eu não quero. Sim. E eu olhei pra ela e falei: eu entendo você. Eu também não quero fazer almoço pra você hoje. E ela tomou um choque, assim, né? Porque ela queria ser servida. Entende? Então a gente tem essa disposição de ser servidos, mas essa disposição do servir é mais difícil. Nesse discipulado acontecendo no dia a dia, de olhar: olha, eu também não quero, mas eu vou fazer. Você não quer, mas você pode fazer. A gente pode agora fazer uma oração, porque a gente lembra ali, tudo quanto a gente fizer, a gente precisa fazer como se fosse para Deus, não para os homens. Então, assim, essa lição você não vai fazer para mamãe, você não vai fazer para você mesma, você vai fazer para Deus. Entende? Eu não vou lavar louça para mim mesma. E quando a gente vem dessa ideia, a gente
de verdade, a gente tem muita facilidade em lidar com a glorificação de Deus, assim como algo banal. Mas quando a gente de fato vem pra prática e entende que o meu propósito é glorificar Deus, então eu vou fazer isso aqui como se fosse para Deus e não para os homens, muda a nossa perspectiva do fazer. Total. A gente encontra um sentido, um propósito muito claro, né? E assim, de forma que não é uma troca, né? Você está no lugar certo, então você recebe a porção que você precisa. É verdade, mas é impressionante que é simplesmente existir para o que se foi feito para existir. Exatamente. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda tudo. E nós estamos falando de um Deus criador, sabe? Amém. Então, assim, o que eu vou entregar para Ele? A gente esquece que um dia a gente vai estar diante dele, prestando conta do que foi a nossa vida aqui, né? E sem sombra de dúvidas, o dia a dia vai ser cobrado, né? Não vai ser lá os seus grandes feitos, ou as suas grandes derrotas, os grandes pecados, ou os acertos. Como é que você foi como esposa, como mãe, como trabalhadora dentro de uma empresa, sabe? Ali no momento em que você tinha que estar prestando serviço àquela empresa, estava ali olhando o Instagram. O que é isso, sabe? Isso não pode fazer parte da rotina de um cristão. Porque nós partimos do pressuposto que estamos glorificando a Deus com o que a gente faz. E essa precisa ser a busca. Vai ser perfeito? Claro que não, porque nós não somos perfeitos. Mas aquele que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então, é um caminhar constante. A gente também não pode se apegar à realidade que, mas eu vou falhar, então tá tudo bem, tá tudo certo. A nossa busca, ela precisa ser em direção a outra coisa, né? E é uma bênção essa possibilidade de enxergar. Você sabe que isso foi algo que eu até compartilhei com você também, e tenho compartilhado, de aprender mesmo o que é perseverança cristã, né? E que justamente é isso. Nós não nos acomodamos numa graça barata que nos acomoda nisso, né? Eu vou falhar, isso é inevitável, eu sou pecador, verdade. Mas justamente a perseverança é experimentar dessa graça que não é barata. Dessa graça que é educadora, como o Tito fala. É dessa graça que nos chama de volta e a gente não resiste, a gente volta para o mesmo lugar. Então, perseverança, eu falo, não é sobre não falhar, mas é sobre continuar. É sobre voltar do ponto que eu caí e continuar no Senhor. E isso é uma esperança tão grande, para mim fala de muita esperança, porque fatalmente eu não vou conseguir perfeitamente, mas fatalmente eu tenho um Deus que é perfeito e que me esforça, né, nessa perseverança que aponta justamente para um alvo, né? É a glória de Deus e é um destino certo. E por isso esse podcast chama Este Dia e Aquele Dia. Então, que precioso ter na nossa rotina uma perspectiva de atividades muitas vezes tão simples e desafiadoras ao mesmo tempo, mas que nos apontam. Então, partindo disso, não é simples, né? Não é simples o lavar a louça, não é simples o lavar o banheiro, não é simples educar. Tudo está sendo contado. Tudo está sendo contado, sabe? E dentro de todo esse processo, ainda a gente lida com Deus que não se cansa dos nossos recomeços. Isso. Sabe? É possível sempre retomar nele, partindo, cair aqui, Senhor, opa, vamos voltar. Graças a Deus. Graças a Deus. É muito bom. A verdade liberta, é muito bom lidar com a realidade de que nós não dependemos de nós mesmos. É bom demais ter um Salvador. E assim, você falou sobre a gente também trazer à memória, né, essas verdades. A gente basear também aquilo que nós estamos falando, e estamos falando em cima, andando em cima da palavra. Exatamente. Mas o que a Bíblia diz, assim, sobre a importância da rotina? Quais são os princípios, as referências que nós temos na palavra? Você já disse aqui, né? Deus é um Deus de ordem. Então, Deus é um Deus de ordem. A criação a gente já começa em Gênesis já, né? Na criação a gente já vê ali uma lógica, uma sequência, né? Ordem nas coisas. A ordem, caos
virando uma ordem, Isso. né? E trazendo ali realidade, coisas. Maravilhoso. Depois a gente segue um pouquinho ali para Gênesis 3, acho que 3, isso. Gênesis 3, no versículo 8, que diz que Deus andava pelo jardim na viração do dia. Sim. Então a gente também Tem uma percebe rotina. Deus de rotina. À tarde ele saía para caminhar pelo jardim. Maravilhoso. Sabe? Então, assim, a Bíblia é maravilhosa porque ela nos dá esses princípios que não podem passar despercebidos por nós. Sabe? Sim. É um presente imenso. Aqui em casa eu trabalho muito com as crianças acerca de Eclesiastes. Sim. Acerca do tempo. Há um tempo determinado para cada coisa. Isso. Existe um tempo estipulado por Deus para que as coisas sejam feitas. E isso exige também ordem. Sim. E a gente segue no grande, né? No grande versículo que trata sobre isso, que é Efésios, acho que é o 5. Sim. Você anotou aí? Tenho aqui. Aqui vai nos chamar, né? Vai nos orientar a remir o tempo. Sim. Porque os dias são maus. A gente não pode ser insensato, né? Vivemos como Exato. insensatos. Então tá dizendo ali, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios remindo o tempo. Então, se nós somos desorganizados, a Bíblia nos chama de insensato. Entende? Sim. Então aqui tá um confronto para nós. Nós somos insensatos ou sábios? Outra coisa que muitas mães chegam para mim atrás de rotina, né? É o natural. Então eu vou acabar falando muito sobre isso. Mas eu percebo uma movimentação das mães também em direção a exigir dos filhos o que não se faz. Entende? O meu filho precisa cumprir com a rotina de organizar o quarto, de fazer aula, de ir bem na escola, disso e aquilo. E eu não olho com misericórdia para quando meu filho falha. Sim. Eu não olho com misericórdia, eu olho como a sua obrigação. É o mínimo. Entende? Sim. E Deus não Já é uma trata. linguagem que não expressa o que a Bíblia diz. Já é uma linguagem que não expressa onde é que o nosso coração deveria estar. Reconhecendo de que sem Jesus nós não podemos fazer nada, inclusive os nossos filhos. Sim. Então, antes de esperar que os nossos filhos eles se submetam a uma rotina que nos agrade, os nossos filhos precisam reconhecer que eles também foram criados para um fim. Sim. Que é glorificar Deus. Sim. E se nós partimos disso, se a nossa preocupação está nisso, antes de que ele fale inglês fluente, antes de que ele esteja na escola mais top da cidade, antes de que ele saiba a tabuada de cor, a gente já começou ali com meio caminho andado, sabe? Justamente porque a nossa maternidade já não vai apontar para nós mesmas. Então, nós apontamos para o nosso filho, existe um Salvador. E você depende dele para cumprir com isso. A nossa linguagem precisa partir daí, porque é assim que nós somos tratados mediante a Bíblia, com misericórdia, com possibilidade de recomeço. Ou seja, nós treinamos os nossos filhos de diversas maneiras, né? Mas justamente é importante entender que começa na formação de uma mente que se submete à palavra de Deus, de um coração que entende que é dependente porque não consegue sozinho, porque é enganoso. E aí a gente, juntamente, né, porque não existe exatamente uma fase, isso é feito constantemente, juntamente, treina nas tarefas. E eu diria mais, justamente perceber, estou na fase de filhos adolescentes, né? Tenho mais dificuldade com um deles, com a desorganização. Mas é muito interessante que na prática, a ordem das coisas... Veja, para você organizar algo que está desorganizado, dá trabalho. Sim. É muito mais fácil você passar por cima daquilo, é muito mais fácil você ir levando, é muito mais fácil você falar é assim mesmo, deixa como está. Mas organizar dá trabalho, e muitas vezes é disso que a gente foge. Uma vez que esse trabalho é feito, se colhe os frutos disso. Por exemplo, eu vou dizer aqui uma palavra, mas no bem-estar que a ordem traz. Mas não no bem-estar espiritual, eu tô falando, justamente no bem-estar físico. Exato. E aí um dos meus filhos que luta mais com isso, sempre me fala isso, quando a gente coloca as coisas em ordem, sabe?
Ai, é tão bom, né? Ter as coisas organizadas. Porque Quem experimenta, exato. Experimenta disso. Por isso que eu digo da abundância que o Senhor nos proporciona. E se nós andamos assim, a gente já... Gente, meia parte assim da irritabilidade já é lançada fora. Ou seja, a gente contribui também. A gente já contribui com as nossas próprias emoções. Entende? A gente já caminha ali um passo à frente. Entende? Se a gente tem hora para acordar, eu vou acordar aqui mais cedo, é um pouco mais penoso, vou acordar antes das crianças, do marido, mas é porque eu quero preparar tal coisa, com ordem. Vai ser muito mais fácil do que acordar 5 minutos antes, do que dormir 5 minutinhos a mais e depois fazer tudo correndo. Ai, mas agora caiu o leite no chão. Ai, meu Deus, olha, tá vendo? Eu já falei pra você, presta atenção. Cadê a chave do carro? Vira um caos. Entende? Então, assim, lidar com esse benefício que a rotina traz é uma bênção. Então, o trabalho, ele traz em si para nós ganhos, salário, né? Bem-estar. É uma bênção. É uma bênção. É uma bênção. Porque é algo que vem de Deus. É algo que vem de Deus. É a ideia de Deus. Adão trabalhava, gente. É a ideia de Deus. Adão trabalhava, ele estava no jardim com tudo perfeito, ele ainda não tinha caído. E ele já tinha o trabalho. Entende? Então o trabalho vem de Deus. Deus criou o mundo. Ele trabalhou por isso, né? Isso é muito bom. Acho que a gente vai também puxando já e deixando um gostinho para o próximo episódio, que a gente vai falar um pouco mais sobre essa prática, né? Mas justamente desse experimentar, assim, de não sermos insensatos, né? A insensatez, ela é o oposto da sensatez. Sim. A sensatez vem desse senso, né? Desse senso, talvez, de quem nós somos, das nossas limitações, mas também quem Deus nos fez para ser. Sim. A gente deve viver como... Eu sempre falo para você, né? Você sabe viver. Isso é sabedoria. Ter sabedoria, ter disciplina é saber viver. Como justamente a gente depende do Senhor para ter uma rotina organizada e tal, mas como dentro disso, né, ter uma disciplina também contribui para o nosso relacionamento com o próprio Deus, seja numa vida devocional, seja numa agenda organizada que vislumbra possibilidades de servir e de também ser servido pela igreja, que seja, ou oportunidades, mesmo fazendo tarefas que são corriqueiras, de não ser feito no automático, mas com aquela intencionalidade, porque eu sei o que vai acontecer. Exato. Então, Deus está ali trabalhando no meu coração, eu estou mais sensível até ao Espírito Santo, porque justamente o que você colocou de exemplo agora, quando as coisas estão atrapalhadas, quando as coisas estão encavaladas, a gente tende muito mais a ser levado pelo nosso coração perverso, né? Sim. A gente tende tantas vezes a descontar mesmo aqueles que estão mais próximos, a nossa frustração com a gente mesmo. Sim. Por não estarmos sendo organizados. Mas que no fim não é sobre nem o outro, nem sobre nós mesmos, é sobre nosso relacionamento com o Senhor. É sobre, muitas vezes, um questionamento do nosso coração de por que, Deus, eu preciso estar aqui agora sendo ensinado, corrigido, me submetendo a isso. Então, como que uma rotina organizada, por outro lado, ela contribui para esse relacionamento com o Senhor ser crescente, sabe? Entendo, e eu acho que a rotina organizada ela já vai contribuir em si, partindo do pressuposto de que se somos cristãos, obviamente dentro da rotina teremos um tempo com Deus. Sim. Né? Sim. Assim como ele vinha até Adão na viração do dia, né? É um Deus que está aí para o nosso relacionamento também acontecer com ele, né? E é uma bênção, isso precisa estar na agenda. E esse relacionamento com o Senhor, claro que precisamos sentar, ler a Bíblia, ter um tempo devocional, mas é um relacionamento que não é de meia hora, que não acaba ali naquele tempo. Sim. O Senhor, ele vai me acompanhar durante toda a rotina. Entende? Então, da hora que eu acordo, da hora que eu deito, eu estou com o Senhor. Sim. Eu estou prestando contas a Deus. Sim. Então, aqui eu sempre repito para as crianças, quando sai uma briga que eu não vi, eu fico, filha, Deus está aqui. Exatamente. Você pode me esconder de mim. Você pode dizer para mim,
Não fui eu. O Senhor sabe o que foi. Entende? Sim. É a mesma coisa com a gente. Não adianta a gente ter pego ali, ter lido um versículo. Nossa, que bênção, essa palavra foi pra mim. Meia hora depois a gente tá ali brigando no trânsito, buzinando pra quem não anda logo, pra quem não percebe que o farol abriu, entende? Então, assim, a gente não tem como, sei lá, ritualizar essas coisas, né? Sim. É um Deus do cotidiano. Sim. É um Deus, assim, que tá aí todo dia, entende? É lavando roupa e cheia de esperança, brincando de correr com as crianças, reconhecendo quem é o Senhor na minha vida. Então não dá pra eu segmentar, pra eu sentar, eu estou estudando Gênesis, então é isso aqui agora a vida. O tempo devocional é esse. Não, se estica pro resto do dia. E isso colabora muito. Isso nos põe em uma posição de dependência, de temor e de sabedoria. Sim. Porque se nós estamos atentos a isso, no meio do dia, quando eu sentir preguiça, eu vou, Senhor, por favor, eu quero ficar aqui jogada nesse sofá, Netflix tá bombando, tá um sucesso. Mas eu tenho coisas para fazer e eu sei que o seu Espírito me capacita a fazer e com alegria. Entende? E eu quero experimentar disso. E eu não vou sentir imediatamente alegria, mas eu vou treinar o meu coração para estar alegre. Então eu vou fazer. E aí, ao invés de murmurar, vou pôr uma música da igreja para cantar. Vou ligar para uma amiga enquanto eu lavo a louça ali por vídeo, sabe? Oi, querida, tudo bem aí? Como é que tá a vida? Entende? Ou vou trazer os meus filhos para as mães que estão em casa, né? Vou trazer eles a participar desse tempo, a ver a bênção que é. Nós temos louça, as louças estão sujas porque tinha comida aqui. Sim. Providência do Senhor, entende? Então, assim, são muitas bênçãos, são muitos pontos assim que nós podemos trabalhar e desfrutar nessa abundância que o Senhor proporciona para nós. Ótimo. Ele nos ensina a saber viver, Ele está dentro da nossa rotina. Então, nosso tempo devocional não é meia hora que nós damos para o Senhor, nós damos um dia inteiro, uma vida inteira, uma vida rendida a Ele. Sim. Isso é uma vida de devoção. É uma vida. Então, dentro da minha rotina, em todos os momentos, em todos os pontos, tem os princípios do Senhor ali comigo. Eu estou trabalhando agora, eu estou trabalhando para o Senhor. Sim. Eu estou fazendo uma cirurgia, eu estou dando aula para uma criança, enfim, eu estou fazendo para o Senhor. Isso muda tudo. É o fim pelo qual nós fomos criados, glorificar Deus. Você ia completar? As nossas conversas já são assim, né? É uma bênção, assim. Eu acho que esse episódio vem como um encorajamento de tantas formas. Às vezes, você que está nos ouvindo, pode ver aí na capa, né, um tema sobre rotina. Isso chama atenção porque é o que você disse. Muitas pessoas, nós estamos indo em busca de alguém que traga uma solução. Exato. Mas que encorajamento a gente encontra entendendo que a vida na fé nos proporciona isso. Que essa é uma realidade que, se estamos em Cristo, nós estamos inseridas. Sim. A gente pode lançar mão desses recursos. Né? A gente não precisa andar alheio no quesito rotina, que é muito da nossa vida, é tudo da nossa vida, como a gente está vivendo, sem a ajuda do alto, sem experimentar dessa direção todos os dias, quanto isso traz crescimento, quanto isso traz contentamento, o quanto isso realinha o nosso coração. Então, é um encorajamento. E justamente também, para que a gente aborde nesse primeiro episódio, que a gente já vai caminhando para o final, mas o assunto rotina da perspectiva equilibrada que o Evangelho traz. Exato. Porque facilmente, nós já falamos inúmeras vezes sobre esse assunto aqui nesse podcast, coisas boas, coisas listas, como uma rotina organizada. Pode ser um fim em si mesmo. Exato. Ou pode ser um motivo de orgulho para o nosso coração, ou até de segurança. De falar assim, então, porque a minha rotina está, entre aspas, perfeita, a vida está perfeita. O quê? Ótimo. A gente facilmente coloca a nossa confiança nisso. Em nós mesmos. Exato. Então, uma rotina, ela pode se tornar um ídolo do nosso coração. Como também, eu já vou colocar as duas partes e você comenta, isso é verdade o contrário.
que uma rotina, uma falta de rotina também pode se tornar um ídolo no coração, no sentido de, muitas vezes, esse comodismo, né? Ou talvez, eu já falei aqui em outros episódios também, essa forma de viver que a gente chama de espontânea. Gente, assim, né? Eu sou guiada pelo Espírito, então o dia de amanhã o Senhor pertence. Eu não vou. As assim, crianças comendo miojo uma semana inteira. Exatamente. Então, mas e mesmo quando a gente não chega nesses extremos de um miojo uma semana inteira, mas o quanto também ter uma vida que a gente julga espontânea, mas na verdade está revelando esse desejo que a gente tem de controlar a nossa vida. Sim. De viver segundo o que a gente quer. Então é tão verdade que o controle pode existir numa rotina que seja, entre aspas, perfeita, como também na rotina abandonada. Sim. Né? Que na verdade não existe, porque a rotina tá aí. Tá largada, né? O que você tem a dizer sobre isso? Assim, o que o Senhor tem te ensinado no assunto rotina, na sua rotina, em como você tem olhado a sua rotina nos seus dias, sobre equilíbrio? Eu parto do princípio de que se eu entrar nisso sozinha, eu vou ir para algum extremo. Porque o Senhor é o meu equilíbrio. Sim. Então, se eu entrar nesse processo sozinha, ou eu vou em busca da perfeição desenfreada e vou virar insuportável de não posso nada, não aceito que nada saia do percurso ali, não sou nada flexível porque as coisas precisam acontecer nesse horário, precisam ser desse jeito, ou eu vou ser essa mulher que deixa, daqui a pouco eu faço, amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço, alguém vem aqui fazer por mim. Sim. Entende? Então, não tem como nós partirmos da ideia de equilíbrio se nós não estivermos ali agarrados à videira que é Cristo. Sim. Nós somos os ramos, né? E esses ramos, eles vão frutificar estando em Cristo. Se eles não estiverem em Cristo, não tem solução. Não tem o que fazer. Nós Isso vamos, é radical, né? É definitivo. Nós vamos pender para um extremo ou para o outro. E vai ser pecaminoso. Sim. Fim. Sim. Então, assim, não que nós não vamos falhar. Isso sim, vai estar. Mas a nossa busca precisa partir dessa dependência. Nós temos um Deus e é a partir dele que nós fazemos as coisas. Por isso nós precisamos de um Salvador. Por isso os nossos filhos precisam de um Salvador. Sim. E quando a gente parte disso, quando a gente enxerga isso, a gente tem misericórdia com o outro. Sim. A gente entende, sabe, a luta do outro, dos nossos filhos, do nosso marido. Mas de novo essa toalha molhada em cima da cama. Como assim? Já falei 1000 vezes. E o Espírito não lida assim com a gente. Sim. Sabe? Ele não me pega e me chacoalha e fala, Larissa, já falei mais. 1000 coisas. Não aceito mais. Isso acabou. Se fizer isso de novo, fim. Entende? Não parte daí. Então, isso nos ajuda a ter um olhar equilibrado sobre o outro, sobre nós mesmos. Sim. Entendendo de que, poxa, eu falho, eu vou cair nisso, então eu tô exigindo o quê? Como que eu exijo a perfeição O do padrão outro? para o outro é maior do que para mim. Como que o padrão do outro precisa ser impecável se eu não consigo dar isso? Entende? Então é isso, a gente parte do princípio de que precisamos de um Salvador, porque Ele equilibra. Nós por nós mesmos... Sem chance. Sem chance alguma, sem chance alguma. Então, assim, não tem milagre. Não tem. Eu posso dar uma rotina impecável para uma pessoa. Essa rotina não vai cumprir o que ela precisa cumprir na vida daquela pessoa. Porque a rotina não é só sobre lavar a louça. Não é sobre ter o banheiro limpo. Não é sobre trabalhar, entrar no horário e sair no horário. Existe o por trás disso tudo. Existe o porquê. Entre este e aquele dia, nós estamos sendo formados no caráter de Cristo. Então, assim, é um processo de Deus em nós. Né? É um processo que Ele mesmo está trabalhando em nós. Eu costumo dizer, assim, que a santificação, ela é muito sobre o nosso coração ser levado a amar cada vez mais o que Deus ama. E sim. Nesse sentido, nesse assunto sobre rotina, eu diria que
nós precisamos caminhar para priorizar cada vez mais o que Deus prioriza. Exato. Então, partindo desse princípio de pensar, né, na minha rotina, estando como ela está, ou eu achando que ela não existe, o que eu tenho priorizado? E se o que eu tenho priorizado tem sido o que Deus prioriza ou não? Isso revela do nosso coração, entende? Eu quero um filho moralista, eu quero alguém que cumpre as atividades que eu estou mandando, Sim. sabe? Perfeitamente, mas com o coração ali totalmente duro, longe de Deus, com toda a insatisfação do mundo. Porque você percebe que não é sobre esticar as atividades, não é sobre isso. Eu posso ter ali tudo feito, você pode entrar na minha casa e ver, meu Deus, uma casa de noiva, impecável. As pessoas que estão aqui, elas me veem louca, não tira isso do lugar, não come aqui, não faz não sei o quê. Entende? Então, assim, ou nesse processo também de deixar limpo, como que foi o meu coração em direção a isso, sabe? Nesse trabalho, no processo de trabalho, é tão comum ver as pessoas também reclamando do trabalho que elas estão, né? Mas, assim, o coração diz, então eu vou cumprir com aquilo, tá tudo certo. Mas como é que tá o meu coração? Porque para Deus vale mais coração. Muito mais. Não se Totalmente trata, mais. é só isso. É só isso que vale. Então não se trata do que eu vou ticar no papel. Se trata de que para Deus vale mais coração. Eu tiquei aquilo no papel. Como foi feito? Foi para a glória de Deus? Se foi para a glória de Deus, muito bem desempenhado. Sim. Se não foi pra glória de Deus, eu tiquei, mas eu falei, não deu certo. É isso. E é isso. É isso, né? Eu acho que esse episódio fala... Você concorda que fala de um encorajamento? Sim. Fala da gente fundamentar, assim, o que Deus nos chama a compreender sobre a rotina da perspectiva bíblica. Até fazendo um resumo do que a gente conversou aqui. Sim. Deus se revela como um Deus de ordem, ponto. E é uma ordem que começa a ser feita no nosso coração. Exato. É de dentro para fora. Exato. É de dentro para fora. Deus nos chama a viver a nossa vida no mundo caído, conhecendo como nenhum outro as nossas limitações e nos lançando numa vida que nos exige dependência. Exato. Exige. Então, assim, fora disso, a vida é em vão. É em vão. E esse lugar de dependência é tão confortante. É confortante saber que não depende de mim mesmo. Sabe? É esperançoso. É muito. É esperançoso, sabe? Muito. Então, assim, se até hoje eu pensei que eu não consigo porque eu sou desorganizada, porque eu sou isso, porque o que tiver de ruim tá certo, é isso mesmo. Mas nós não partimos daí, entende? Nós partimos de um Deus amoroso que pega ali pela nossa mão e vai junto. Exatamente. Lidar com o nosso dia a dia. Muda tudo. Tudo. Muda isso, tudo. E eu acho que esse é o ponto também, então, desse resumo, que é justamente a gente enxergar a rotina como a real possibilidade da nossa vida ser vivida para a glória de Deus e para a nossa alegria. Exato. Que só é possível por meio de Jesus. Amém. Só por Ele. Muito obrigada. Foi uma conversa alegria. boa. Muito boa, né? E assim, você tem, enfim, alguma palavra, alguma citação, alguma indicação, alguma coisa? Pode não ter. Você já falou bastante coisa. Eu tenho. Então, por Sabe favor, o que eu faça tenho? o quê? Eu tenho justamente os episódios desse podcast. Maravilhoso. Eu lembrei o nome deles enquanto a gente falava, que eu tinha que ter consultado antes, vocês verem que beleza, né? De organizada por esse episódio. Mas assim, eu lembro que eu falei num episódio sobre por trás de toda rotina há um coração. Minha agenda redimida. Para os corações estressados. Uma bênção. Então, acho que eram esses 3 episódios que focaram nesse assunto, mas que hoje a gente aprofundou bastante neles, né? E a gente vai pro próximo episódio. Exato. De uma maneira mais prática, né? Isso. Então, sabe aquela cenas do próximo capítulo? Sabe aquele gostinho que fica no final daquele episódio da série assim, ai, queria continuar ouvindo. Então, tudo bem, vai ter. Bem estratégico isso pra você ficar. A gente podia aqui gravar um episódio de 2 horas,
Mas eu acho muito mais importante você ficar com essa reflexão, assim como eu aqui. A gente conversou sobre muitas coisas que eu vou ainda refletir e consultar mesmo o meu coração diante do Senhor, porque a gente precisa tanto assim realinhar. Tem tanta coisa que a gente julga saber, e de fato sabe. Mas o quão importante, o quanto da vida cristã nesse dia a dia é sobre lembrar. Exato. E praticar. Exato. E praticar, né? Eu acho que esse lembrete ali nos traz também a um não comando. Não ficar só no lembrete, mas responder. Vamos lá. É possível. É isso. Muito bom. Muito obrigada. Ai, uma alegria. Você sabe, sempre estar com você é uma alegria. Tá vendo, gente? Olha só, não é bom poder dividir pessoas que nos abençoam? A Larissa é essa pessoa na minha vida. Essa conversa aqui é fruto de muitas coisas que a gente já compartilhou, mas também pudemos aprofundar um pouco mais aqui. Uma delícia. E aí poder dividir com quem ouvir, assim, isso é um privilégio. Que seja uma bênção para você que ouviu, que seja desafiador. Eu tenho certeza que te encontrou, assim, confrontando em amor mesmo seu coração, que você e o Senhor sabem no que precisa decidir hoje responder a Ele. Então, que o Senhor te capacite, nos capacite nesse dia a dia para experimentarmos cada vez mais e mais profundamente de um relacionamento com um Deus que nos ajuda, nos auxilia e nos chama a uma vida muito mais abundante. Abundante, essa é a palavra. Na nossa rotina. É isso, com Jesus é só abundância. Que a rotina seja mais ligada ao contentamento, que é o descontentamento nos nossos corações. Amém. Eu termino dizendo isso até em forma de oração, assim. É isso. Porque é o que eu preciso. É o que eu também preciso. Então é isso, vamos nos despedir? Vamos nos despedir. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Eu espero de verdade que o Senhor encontre corações ensináveis dentro desse processo. Amém. Muito bom. Que seja assim. Amém. Até a próxima. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.